Oi, mulheres, sejam bem-vindas ao último vídeo da série Cuidados Pastorais com a pastora Rosivânia Tosta. No vídeo de hoje, ela vai falar sobre educação intencional, como criar filhos emocionalmente saudáveis. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você, mãe, pai, principalmente nesse período de isolamento social em que todos permanecem mais tempo juntos. Então aproveite e compartilhe esse vídeo também com seus amigos, familiares, porque essa vai ser uma forma de você ajudá-los. E se você não assistiu aos primeiros vídeos da série, eu recomendo que você assista, porque são palavras abençoadoras. Então vamos à palavra de hoje com a pastora Rosivânia Tosta. Olá a todos, eu sou a Rosivânia Tosta, pastora aqui na Igreja Batista Getsemane, e nós estamos aqui para gravar o último vídeo dessa série de cuidados pastorais nos tempos de pandemia. Falamos já sobre vários assuntos, sobre ansiedade e depressão, ensinamos nos vídeos passados sobre o manejo da ansiedade. Se você não viu, acesse o YouTube Getsemane Palmas e aprenda técnicas muito poderosas, muito eficazes para você superar mesmo os sintomas de ansiedade. Falei também sobre casais, pode assistir também para você ver orientações, ver dicas sobre a vida a dois, relacionamento a dois. E nesse último vídeo eu irei falar sobre um tema muito interessante para pais, para avós, para aqueles que estão hoje educando crianças, também para professores, profissionais. O tema é educação intencional. Como criar filhos emocionalmente saudáveis em tempos de desconstrução, em tempos de crises de valores, em tempos de caos, como os que estamos vivendo hoje, né? Então, educação intencional. É possível criar filhos emocionalmente saudáveis, fortes, inteligentes, cooperativos, colaborativos? É sim. Então, eu estarei falando como proceder, né, os educadores, os pais, como proceder para impactar positivamente, intencionalmente, na educação de crianças como seres em formação que são. A minha primeira graduação em nível superior de ensino foi em teologia, então eu sou teóloga, atuante nessa área, sou também pastora. E a minha segunda formação foi em psicologia, e hoje eu atuo na área da psicologia clínica há 14 anos aqui em Palmas. Sou também neuropsicóloga, psicoterapeuta cognitivo-comportamental e psicoterapeuta EMDR. Essa última é uma terapia especializada no reprocessamento, dessensibilização de memórias traumáticas. É possível fazer uma reprogramação em qualquer idade. Mas o que eu queria dizer aqui hoje, que melhor do que reprogramar, melhor do que tratar, melhor do que curar, melhor do que dessensibilizar, é escolher, aprender como criar os nossos filhos, né? Sem precisar futuramente estar recorrendo a um trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra, uma medicação, não é? Então, a palavra de Deus, o nosso manual da vida por excelência, traz no Salmo 127 uma palavra muito forte, muito importante. Diz assim: eis que os filhos são como flechas. E Provérbios 22:6 também diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando estiver velho, não se desviará dele. Então, são diretrizes muito poderosas, muito eficazes, muito verdadeiras. E quanto mais eu estudo na área da ciência, quanto mais experiência eu tenho em clínica, em consultório, atendendo pessoas, atendendo crianças, atendendo adolescentes, adultos, com vários transtornos, com várias dificuldades, com vários traumas, com várias limitações, mais eu entendo o poder dessa palavra, que os filhos são como flechas. Nós é que somos os arqueiros. E quando nós ensinamos a criança, no caminho, ela se torna uma criança forte, ela se torna uma criança saudável. Então, vamos falar mais sobre isso. Eu quero começar, então,
Eu disse da minha formação apenas para que vocês entendam por que eu falo desses dois universos, né? Eu falo do universo da ciência, do conhecimento científico, das pesquisas científicas, da área da neuropsicologia, que é a área da neurociência que estuda a interface do cérebro, do sistema nervoso central, dos neurônios, dos axônios, dessas sinapses que ocorrem nas áreas específicas do cérebro para realizar ali o comando no hipotálamo para os comportamentos. E eu falo também dessa visão teológica, porque a minha visão do ser humano é biopsico, social e espiritual. E eu gosto de olhar para o ser humano nos 4 tripés, né? Nos 4 pilares, que é o pilar da família, como nossa origem, nossa base, o alicerce do nosso edifício como pessoas, desde a primeira infância. Então, o pilar da família, né? E eu gosto de mostrar aqui, para ilustrar, como que nós iniciamos na primeira infância o nosso processo de formação. E o pilar da família é um dos pilares mais relevantes, porque tudo que a criança ouve, os pais falando sobre ela, dizendo sobre ela, repetindo sobre ela, um comportamento reforçado, seja positivo ou negativo, correto ou errado, é um comportamento que tem uma tendência maior a ser repetido e a ser mantido. Então, o pilar da família é um pilar muito forte na nossa construção. Então, famílias funcionais têm a possibilidade, sim, de criar filhos emocionalmente saudáveis, mesmo em um mundo de desconstrução, mesmo em um mundo caótico. O pilar da família, o pilar da saúde física e mental. Então, esse pilar está muito interligado, porque muitas doenças psicossomáticas têm origem nos traumas emocionais, desde a infância. Existem até traumas intrauterinos, que são construídos na concepção, o trauma do nascimento na hora do parto, né? Da primeira infância. Então, existe o trauma da saúde física e mental, como eu disse, existe o pilar, aliás, e existe o pilar da espiritualidade. A cosmovisão espiritual, religiosa de um povo, de uma família, diz muito sobre a nossa construção da subjetividade. Então, é muito importante que a criança veja os seus pais exercendo a fé, realizando a oração, realizando a palavra de Deus, tendo aquele momento para cuidar, não só do que é material, de correr atrás de dinheiro, não que não seja importante, mas correr atrás de coisas materiais, mas ver os pais naquele momento de reverência, de conexão com Deus, de adoração, de busca, de orientação na palavra de Deus. Então, os filhos vão internalizando que é importante a fé, que é importante a dimensão, o pilar espiritual. E o pilar do estudo, trabalho, profissão, renda, né? Como os filhos são flechas, se nós, os arqueiros, não os direcionarmos para o alvo, nós temos visto muitos adultos que não têm uma direção na vida, uma identidade, uma autoestima, uma autoimagem, uma confusão muito grande na hora de exercer uma profissão, de escolher uma profissão, de permanecer, de persistir. Nós vamos olhar lá atrás, esse pilar da família, ele não foi bem firmado, porque os pais são flechas, eles direcionam. Mas para que os pais direcionem os filhos como flechas ao alvo, eles têm que ter o braço forte. Eles têm que conhecer o alvo, eles têm que ter os filhos nas suas mãos, junto do seu coração, ali bem direcionado. Então, esses 4 pilares, o pilar da família, o pilar da saúde física e mental, o pilar da espiritualidade e o pilar do estudo. Uma criança que vive em um lar onde há brigas, onde há confusão, onde há insegurança, esse pilar do estudo, da aprendizagem, vai ficar bloqueada. A criança, ela não se sente segura, ela fica com bloqueios no aprendizado, principalmente das disciplinas mais complexas, como matemática. Então, queridos, a criança tende ao desenvolvimento normal. Toda criança tem essa tendência de se desenvolver normalmente. Mas há problemas que podem ocorrer, que podem impedir esse desenvolvimento. Eu quero falar um pouquinho deles e no final eu quero dar mais dicas de como direcionar os filhos como flecha para terem resiliência, para terem inteligência emocional, para serem fortes, para prevalecerem mesmo em um mundo caótico. Então, nós temos os transtornos invasivos do desenvolvimento,
Primeiro, nós precisamos olhar as condições da saúde física dessa criança. Se ela tem algum transtorno, por exemplo, ela está dentro de um espectro do transtorno autístico, ela é uma criança que tem comportamentos autísticos, atípicos, por exemplo, então é preciso avaliar se essa criança tem um desenvolvimento físico e mental típico para a sua idade. Se não tiver, por exemplo, se tiver sintomas de transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, transtorno autístico, né? O autismo que a gente fala mesmo, né? O nome correto, é o TEA, o transtorno do espectro autista, e outras limitações físicas. Então, nós temos que olhar para a condição física do desenvolvimento dessa criança. E muitas vezes é necessário recorrer à avaliação neuropsicológica, ao trabalho de um neurologista, ao trabalho de um psiquiatra, de uma equipe multiprofissional, no fonoaudiólogo. Então, muito importante assegurarmos as condições da saúde física dessa criança. E eu acho muito triste, eu acho que mais triste do que violência infantil, eu na minha opinião, como profissional, mais triste do que violência infantil, só a negligência e a atitude de negação diante de uma doença, de um transtorno de uma criança, onde não é feito um diagnóstico, onde não é procurado um tratamento, onde há uma negação. Eu acho isso muito triste, porque quanto mais cedo diagnosticar e intervir, mais condições de desenvolvimento saudável a criança com algum transtorno no desenvolvimento ela vai ter essa ajuda. Então, além desses impedimentos na saúde, no desenvolvimento, na estrutura da cerebral, na neuroquímica, no neurofuncionamento dessa criança, há também os traumas. Então, eu quero falar que os traumas, eles são bloqueadores do desenvolvimento psicoemocional. Os traumas, eles ocorrem de várias maneiras. Então, existe o trauma intrauterino, quando há uma negação, uma rejeição, uma tentativa de aborto, uma não aceitação, um sofrimento ali naquele ambiente que aquela criança é gerada. Aquela criança que ela nasce em um lar onde há a presença do alcoolismo, do abuso de outras drogas, onde há a violência física e psicológica, a agressão entre os pais. Quando aquela criança ela é alvo de uma violência sexual, toques, ela tem contato com material pornográfico, isso é uma grande violência que impede, que bloqueia o desenvolvimento dessa criança de uma maneira terrível e que poderá repercutir muito no seu desenvolvimento. Isso é o que nós temos visto no nosso dia a dia da prática clínica. Então, aquela negligência afetiva, aquele abandono afetivo, a negligência de alimento, a negligência de higiene, a negligência de cuidados com a saúde, com a vida escolar da criança, aquela falta de acompanhamento. Então, tudo isso são traumas. A ocorrência do divórcio. Então, como diminuir o trauma no divórcio? Que não haja alienação parental, que aquela família assegure o direito da criança a figura do pai e a figura da mãe, que essas figuras estejam preservadas, a não ser que sejam perigosos, né? Que haja aí uma criminalidade, ofereça um risco muito grande para essa criança. Então, esses traumas, né, eles impedem o desenvolvimento, porque toda criança que é exposta a uma condição traumática, que ela é maltratada, ela é tratada com violência, com palavras que ferem. Eu falei no início que uma conduta reforçada é uma conduta que tende a se repetir. Então, se a criança faz algo errado, não reforça aquilo que ela faz errado, reforça aquilo que ela faz correto, né? Se ela não tira uma nota boa, procura descobrir o que está acontecendo com ela, por que ela não está tirando aquela nota boa. Uma coisa que eu tenho visto na minha prática clínica que é muito traumática, é abandonar os filhos por algum motivo ou terceirizá-los para outras pessoas, a não ser por motivo de força maior, e mandar os filhos para casa de outras pessoas também. Eu tenho visto muitas complicações, crianças retiradas do seio familiar muito pequeninas e mandadas para longe do pai e da mãe, sem a devido acompanhamento. Eu tenho visto muita repercussão negativa disso. Aquelas famílias que dão seus filhos, também não estou aqui em condição de crítica, porque cada família tem, né, eu creio que uma família, por fazer isso, tem uma necessidade grande, mas eu quero alertar do quanto isso pode ser danoso. Você ser dado para outra família, a criança, como que ela vai interpretar aquilo, né?
Então, eu tenho visto muito repetidamente. Então, a criança, ela tem necessidades básicas na sua formação, na primeira infância, que são essas fases cruciais aqui, né? Ela tem necessidade de amor, de aceitação, de aprovação, de pertencimento. Ela tem necessidade de pertencer, ela saber que eu pertenço a essa família, eu sou dessa família. Ela tem necessidade de uma rotina para que o cérebro dela se organize. Ela tem necessidade de uma previsibilidade. Eu vou dormir, vou levantar amanhã, vou tomar café, vou para a escola, vou voltar, vou fazer tarefa, vou ajudar a fazer uma tarefa doméstica. Aquela criança que ela não tem rotina, não tem previsibilidade, muito pelo contrário, ela não sabe se amanhã o pai vai agredir a mãe, se os pais vão separar, o que vai acontecer, que tragédia, que nova tragédia vai acontecer naquela casa. Então, o hipotálamo, a amígdala cerebral, o sistema límbico dessa criança, fica já precocemente ativado no modo perigo, perigo, perigo. E ela cresce, então, com várias crenças negativas. Eu estou em perigo. Eu não posso confiar em ninguém. Eu estou insegura. Eu não sou importante. Porque ninguém olha para ela, o lar está um caos. Então, esses são os impactos no desenvolvimento da criança. Então, impacta o quê? O autoconceito, quem ela é, a identidade, a autoestima, o seu devido valor, né? Então, tudo que a criança ouve sobre ela, ela vai internalizando como verdade, porque a criança não tem recursos internos para confrontar aquilo que está sendo dito. Você é burra, você nunca vai prestar para nada, você é inútil, você é incompetente. Aqui tem a força para uma criança de uma sentença, né? Então, como eu disse, melhor do que recuperar é não causar o dano. E falei das violências, não é? A criança que está com o desenvolvimento afetado por algum trauma, ela tem uma baixa autoestima, ela emite sinais, descaso consigo mesma, erotização precoce, desconfiança de pessoas, sempre alerta, sempre na defensiva, muda subitamente de comportamento, queda no rendimento escolar ou dificuldade de aprendizagem, que não se explica por uma outra causa neuropsicológica. Ela começa a ficar agressiva, irritada ou excessivamente tímida e retraída, com dificuldade nos relacionamentos. Às vezes ela regride a um comportamento anterior, como chorar muito, querer uma chupeta, chupar o dedo, uma coisa que ela já tinha abandonado. Dificuldade de participação nas atividades, de interação, retraimento, não confiar nas pessoas, não quer que ninguém chegue perto. Então, quanto mais precoce essa criança estiver exposta a condições de risco para o seu desenvolvimento, maiores e mais permanentes serão os danos para essa criança ou adolescente. Quanto mais precoce ela viver inserida em um ambiente caótico e de violência, mais perigo ela vai correr. Mais perigo ela vai correr de ter problemas, né? Então, finalizando já com a última parte, como então aceitar esse desafio? Então, eu quero encorajar todos a assumir um compromisso com a educação integral, biopsicossocial e com a educação intencional. O que é educação intencional? É o versículo que a palavra de Deus já nos diz, que eu citei no começo. Ensina a criança no caminho, é você junto. O que você fala tão alto que ela não ouve muito o que você diz. O importante é o que você faz. E os filhos são como flechas. Então, direcione intencionalmente o seu filho. Como, Rosivânia? A máscara primeiro em mim. Se eu não estou bem, se eu não me conheço, se eu estou depressiva, se eu estou ansiosa de um nível patológico, se eu não conheço minhas próprias emoções, se eu não consigo expressar os meus pensamentos de maneira assertiva, se eu sou agressiva, se eu não me relaciono bem, se o meu lar está caótico, como que eu irei fazer essa educação intencional? Então, a máscara primeiro em mim. Eu cuido primeiro de mim para ter condições emocionais, de olhar, de cuidar da minha criança. Então, é importante a educação emocional da criança. Olha as emoções.
Eu trouxe aqui várias emoções. Eu acho que não consegue ver no vídeo, mas a emoção de tristeza, ajudar a criança a reconhecer e expressar suas emoções. A emoção de raiva, por que você está triste, Pedro? Por que você está com raiva? O que você está sentindo? O que aconteceu? Conta para a mamãe, conta para o papai, conta para o professor. Preocupação, chateação, sentimento de culpa, timidez, confusão. Então, assim, identificar com a criança os estados emocionais, ajudar ela a expressar aquelas emoções, acolher aquelas emoções, ouvir, fazer uma conexão forte, protege a criança da violência sexual, ela vai contar, se alguém tocar, ela vai contar. Então, como estabelecer essa educação intencional? Supervisionar a criança e o adolescente de perto, ouvir os sentimentos sem criticar, sem punir, sem querer controlar excessivamente, tirando a autonomia do pensamento, da ideia, deixa a criança se expressar, orienta com amor, demonstra empatia a essa criança, né? Desenvolve as competências emocionais e relacionais nessa criança. E assim, cada palavra, cada gesto que você fizer, cada escolha que você fizer, precisa ser medido, pesado, pensado antes, de maneira intencional. Não pode ser de maneira intempestiva, agressiva, impulsiva, tratar o seu filho, falar algo para o seu filho, sua filha, fazer algo. Então, eles têm que ser trazidos numa conexão íntima, amorosa, relacional, junto do teu coração. E assim eles serão flechas poderosas que certamente alcançarão todos os alvos de Deus. Eu fico por aqui, então, essas foram algumas considerações, o assunto é amplo, mas é o que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Que Deus abençoe todas as crianças do nosso país, Deus abençoe todas as famílias e nos capacite com graça e sabedoria para educá-los em amor. Um grande abraço.